A nossa matéria de hoje é História e vamos falar sobre os meios de comunicação e os meios de transporte e depois falaremos sobre outro assunto, que é todo mundo se comunica. Mas antes vamos frisar apenas nos meios de comunicação e os meios de esporte e depois vamos concluir com todo mundo se comunica, porque é basicamente um complemento da matéria anterior dos meios de comunicação e os meios de transporte, ok? E para entendermos melhor sobre o assunto, vamos acompanhar a leitura atenciosamente e todas as partes que estiverem grifadas aqui no meu livro, vocês devem grifar em de vocês também. Seja com marca-texto, um lápis, uma canetinha, o que vocês quiserem, mas vocês devem grifar também no de vocês, ok? Então, vem comigo! Transporte e comunicação. A história dos homens e mulheres no mundo está intimamente relacionada à capacidade de se comunicar e de se movimentar entre os espaços. Desde a pré-história, os seres humanos desenvolveram meios de se comunicar entre si e de transportar seus itens entre os lugares. Com o avanço do tempo, novas formas de comunicação e transporte foram se desenvolvendo até os meios que conhecemos hoje. Você já imaginou como seria a sua vida sem os meios de comunicação e os meios de transporte? Com certeza seria muito diferente da vida que temos hoje. Os meios de transporte. Há muitos anos, no período que chamamos de pré-história, os homens e mulheres eram nômades, ou seja, não possuíam moradia fixa. Eles viviam em um lugar e logo se mudavam para outro em busca de abrigos e alimentos. Esta movimentação era feita caminhando, com o peso dos utensílios que eram levados de um local para o outro. Além disso, muitas vezes eram longas as distâncias enfrentadas por essas pessoas. Contudo, houve uma invenção que mudaria a vida dessas pessoas e de toda a humanidade que viria depois, a invenção da roda. A partir dessa invenção e a domesticação de animais como bois e cavalos, o transporte de utensílios e pessoas se tornou mais fácil. Apesar das rodas terem sido uma das invenções mais importantes da nossa história, também não podemos esquecer dos outros meios de transporte que não possuem rodas. Você consegue pensar em algum? Um pouco mais recente que as rodas, mas também muito antigo, as embarcações começaram a ser desenvolvidas. Assim, os seres humanos não dependeriam apenas das rodas terrestres, mas também poderiam andar pelos rios e mares. Os primeiros barcos eram pequenos e poderiam transportar uma ou duas pessoas. Mas, com a importância desse meio de transporte para conectar grandes distâncias foram se desenvolvendo embarcações cada vez maiores. As embarcações também são de grande importância para a história do mundo, pois elas formam os meios de transporte que possibilitavam as conexões mais rápidas entre os diferentes continentes. Por exemplo, os europeus só conseguiram chegar às Américas depois de muito tempo desenvolvendo embarcações que conseguiam percorrer longas distâncias com muitas pessoas dentro delas. Os meios de transporte de hoje em dia são muito diferentes daqueles que desenvolveram por nossos antepassados. Porém, todos eles foram muito importantes para a movimentação de pessoas, cargas e alimentos em seu tempo. Vamos ver alguns meios de transporte do passado: carruagem, carro antigo, trem antigo, avião antigo. Além desses, muitos outros meios de transporte foram desenvolvidos pelos seres humanos. O importante é lembrar que, cada um em seu momento, eles foram feitos para transportar pessoas e cargas de um ponto para o outro. Os meios de comunicação. Os meios de comunicação são ferramentas que permitem às pessoas a transmitirem ou receberem informações estando perto ou longe uma das outras. Suas principais funções são estabelecer contato entre as pessoas, permitir que os homens passem informações uns aos outros e permitir valores sociais e culturais de uma geração para outra. A história dos meios de comunicação surgiu quando o homem começou a viver em grupos, pois foi quando ele sentiu a necessidade de se comunicar com o outro, fosse para alertar um perigo ou mesmo expressar sua cultura e sentimentos.
Nessa época, o principal meio de comunicação era a comunicação oral, ou seja, através da fala. No entanto, não podemos achar que essa comunicação foi apreendida por todos rapidamente. Foram muitos anos até que os seres humanos de um mesmo grupo conseguissem se expressar entre eles mesmo. A partir da fala, foi possível o desenvolvimento de outros meios de comunicação. Um dos primeiros e dos mais importantes foi a invenção da escrita, que deu suporte para a ampliação da comunicação, como os papiros, pergaminhos e, mais tarde, os livros. Nesse sentido, a escrita permitiu o registro da comunicação. O correio é considerado um dos mais antigos meios de comunicação, permitindo a troca de mensagens entre pessoas distantes. Antigamente, através de aves, como pombos e corvos, eram enviadas cartas com informações importantes. Depois, se desenvolveu o sistema de correio tal qual conhecemos hoje, levando as cartas e se tornando o principal meio de comunicação à distância. Entretanto, os correios hoje são muito mais velozes do que eram antigamente. Com o passar dos anos, as pessoas foram descobrindo e inventando novas formas de comunicação, utilizando a eletricidade e a tecnologia, como, por exemplo, o telefone, o rádio, a televisão, o celular e a internet. Por fim, não podemos esquecer que os meios de transportes e os meios de comunicação estão relacionados entre si, principalmente nos dias de hoje. Atualmente, rapidamente podemos nos comunicar com uma pessoa que está em outro lado do mundo através de telefones, celulares e computadores. Sabemos que a notícia da China, da Rússia, da Itália, dos Estados Unidos, da Angola e de muitos outros lugares de forma muito rápida. Isso tudo acontece porque hoje o mundo é globalizado. Tal fenômeno começou a se construir e até hoje é construído com o desenvolvimento dos meios de transporte que levaram os homens e mulheres dos passados para lugares distantes e a partir de então criavam relações e integravam cada vez mais o mundo. Pense em nosso passado. Quando o Brasil foi colonizado pelos portugueses, como eles chegaram? Eles chegaram através de grandes embarcações e logo começaram a se comunicar com os seus parentes em Portugal através de cartas que eram levadas e trazidas pelos navios que vinham para o Brasil. Ao longo da história, os transportes e a comunicação se tornaram muito mais rápidos. Percebemos aí que há muitos anos atrás, lá na época da pré-história, não existiam meios de comunicação e nem meios de transporte. Porém, os nômades, como eles iam de um lugar para o outro sempre, porque se eles estavam habitados em um lugar e aquele lugar ali acabavam os recursos necessários para a sobrevivência deles, eles precisavam se locomover para outro ambiente, que estivesse todos os recursos necessários para a sobrevivência, as plantações, água, não é mesmo? Então eles se locomoviam de um espaço para o outro. Só que eles pensavam, poxa, eu vou ficar locomovendo essas coisas, os utensílios que eles tinham de um espaço para o outro, sempre nas costas, é um peso. Então eles inventaram a roda. A roda do carro, a roda da moto, a roda dos meios de transporte de atualmente não é a mesma de antigamente. Antigamente eles inventaram a roda com os meios naturais da natureza, não é mesmo? Eles usavam pedras, as pedras em formas de roda que temos atualmente. Só que não existiam apenas, é claro que depois de um tempinho, eles inventaram outros meios de transporte que não utilizavam apenas rodas, como as embarcações, os pequenos navios, não é mesmo? Eles inventaram esses navios para locomover-se de um continente para o outro, porque imagina locomover-se de um continente para o outro andando, como eles faziam antigamente, ou então um meio de transporte com uma roda. Era um pouco complicado, não demorar muitos e muitos meses. Então eles inventaram as embarcações, que eles conseguiam atravessar os rios, os mares, não é mesmo? E até hoje em dia, os meios de transporte eles vêm se inovando. Os meios de transporte de antigamente eles já são super diferentes dos meios de transporte de atualmente. Como vocês repararam aí no livro de vocês, tem algumas imagens da carruagem, do carro antigo, do trem antigo, do avião antigo.
Se vocês pararem para analisar e perceber a diferença entre os antigos e os atuais, vocês vão ver que é imensa. É super notória a diferença dos antigos para os atuais. Assim também com os meios de comunicação, que antigamente usávamos os meios de comunicação através da fala. Atualmente ainda usamos, né? Porém, existem outros meios de comunicação que ajudam e facilitam na nossa comunicação. Por exemplo, se eu quisesse conversar com vocês, né? Um exemplo, através dessa pandemia, eu teria que fazer o que se estivesse lá muitos anos atrás? Eu teria que mandar cartas. Vocês lembram das cartas escritas? Então, antigamente, era muito usada as cartas para se comunicar com as pessoas. Só que levavam séculos, demorava muito para chegar até a outra pessoa. Se eu quisesse enviar essa aula para vocês e gravasse, né, escrevesse, por exemplo, essa aula hoje, ia demorar alguns meses para chegar até você. Imagina só, que demora. Muita burocracia. Então, as cartas hoje ainda existem, porém, elas chegam ainda mais rápido que antigamente. Antigamente demorava, hoje demora um pouquinho, só que é mais rápido ainda do que antigamente. Existem também outros tipos de comunicação agora, atualmente. Hoje em dia, a comunicação, né, os meios de comunicação, eles facilitam muito que a gente se comunique, consiga se comunicar com outras pessoas distantes, não é mesmo? Através de telefones, através de SMS, não é? Hoje em dia é super muito rápido e muito fácil. Se eu quisesse me comunicar com vocês, ó, através desse vídeo, eu gravaria esse vídeo e enviaria no mesmo segundo, não é? Uma mensagem, por exemplo, pelo aplicativo que usamos para nos comunicar, eu mandaria a mensagem, através de segundos chegaria a você, não é mesmo? Caso, claro, através da internet. E conforme vai passando, não só os meios de comunicação, os meios de transporte, tudo vai se inovando e facilitando para o nosso bem-estar, não é mesmo? Para entendermos melhor um pouquinho sobre o assunto, vamos assistir um pequeno videozinho, tá? Vem comigo! Olá, crianças! Hoje vamos trabalhar sobre os meios de comunicação. O que são os meios de comunicação? Para responder a essa pergunta, primeiro devemos pensar o que é a comunicação. Quando duas pessoas se relacionam expressando suas ideias ou sentimentos através de palavras ou gestos, essas pessoas estão se comunicando. Então as pessoas só podem se comunicar se estiverem juntas? Não, mas para poder intercambiar palavras ou ideias com pessoas que estão longe, é necessário ter meios para enviar informação. Esses são os meios de comunicação. Com certeza vocês conhecem muitos. Por exemplo, se uma pessoa viaja e quer saber como está sua família, o que é que ela faz? Telefona! Ou escreve um e-mail. Antes se escreviam cartas. Muito bem, esses são meios de comunicação que relacionam um grupo reduzido de pessoas. Uma pessoa com a sua família, dois amigos, duas pessoas que trabalham juntas, etc. Também existem outros meios que nos permitem ficar sabendo o que aconteceu ou está acontecendo a muitos quilômetros de distância, do outro lado do mundo. Esses são os meios massivos de comunicação. Por que massivos? São meios de comunicação massivos porque chegam ao mesmo tempo a um grande número de pessoas. Vocês imaginam algum exemplo? A televisão. É claro, a televisão é hoje um dos meios massivos mais importantes. Sabem de outros? O rádio. A internet. Muito bem, todos esses são meios massivos de comunicação. E o jornal? O jornal também serve para nos informar? É claro, muito bem. O jornal também é um meio de comunicação massivo, assim como a revista. A particularidade deste meio de comunicação é que a informação chega principalmente através da palavra escrita, a razão pela qual é necessário saber ler. Como vocês podem ver, hoje em dia existem muitos meios de comunicação. Alguns comunicam através da palavra escrita e fotografias ou ilustrações, como o jornal. Outros, através do som, como a imagem. E alguns agregam a imagem, como a televisão e a internet. Oi, Lu, como vai? Mais ou menos, Thiago. Estou um pouco triste. Você se lembra que eu tenho uma tia que é médica? Lembro sim. Bom, ela conseguiu um trabalho numa cidade do interior, que fica no sul do Brasil, em um lugar que está muito longe daqui. Eu estou triste porque eu vou ficar com saudades dela.
Bom, mas você vai poder telefonar para ela ou enviar um e-mail? Eu sei, mas o chato é que tem poucos telefones na cidade e acho que lá ainda nem chegou a internet. Também existem outras formas de comunicação, como por exemplo escrever uma carta. Vou escrever uma carta para ela e vou mandar fotos. Mesmo que ela esteja longe e que não tenha internet, as cartas, por sorte, chegam a todos os lugares. É claro, e isso me faz sentir mais perto dela. Além disso, agora eu sei como fizeram as pessoas de diferentes épocas para se comunicar estando longe. Sinto que me comunicar com a minha tia não é um problema nos tempos de Gostaria de saber como alguns de vocês chegaram hoje de manhã à escola. Eu vim de ônibus. Eu de carro. Eu de metrô. Fiz essa pergunta hoje porque vamos falar dos meios de transporte. Que bom, mas adoro viajar. Eu também. E para viajar nos dias de hoje, contamos com meios de transporte modernos que podem carregar peso e pessoas nos lugares mais remotos. Podemos separar os meios de transporte em 3 grandes grupos: aéreos, terrestres e aquáticos. Os aéreos, como os aviões, podem atravessar enormes distâncias em pouco tempo. E quais são os aquáticos? Os navios, os botes, os veleiros, as balsas se deslocam pela água e, dependendo da distância e do objetivo da viagem, podemos utilizar um ou outro. O navio tem uma função para a qual é quase exclusivo. Pode transportar, além de pessoas, cargas muito pesadas de um continente a outro. Professora, com certeza os transportes do terceiro grupo são aqueles que usamos quase todos os dias. Excelente! Esses são os meios de transporte terrestres, os que utilizamos para chegar à escola, trabalhar, visitar familiares e amigos e ir a todos aqueles lugares que precisamos. Eu sei que o ônibus pode ser urbano ou interurbano. Muito bem! Depende do lugar ao qual nos transporte. Os trens também podem ser urbanos ou interurbanos e também existem os de carga. Podem transportar mais pessoas que um ônibus. Alguns funcionam com combustível, mas também existem os elétricos. O metrô circula por túneis construídos por baixo da superfície da terra na qual transitamos. Funcionam com eletricidade, assim como os trens que circulam sobre vias de aço. São velozes e transportam um grande número de pessoas. Uma vez ouvi que existe o trolebus. O que é isso? O trolebus é um meio de transporte terrestre. Também funciona com eletricidade, mas não precisa das vias. E os carros? Ia falar com vocês justamente do automóvel. Muitas pessoas o usam. Existem muitos modelos, marcas e tamanhos. E que outros tem? A motocicleta é outro meio de transporte. A bicicleta que vocês utilizam é antecessora da motocicleta. Não é tão veloz, pois depende da pessoa que exerce força sobre os pedais. Agora vamos andar de bicicleta. Gostaria de colocar nela um porta-malas. Para quê? Para ajudar ao meu avô a transportar as plantinhas de um lugar para outro do jardim. O coitado que cansa de tanto caminhar. Oi, meninos. Oi, vovô. O que vocês estão fazendo? Agora que dirijo meios de transporte como é a bicicleta, quero ajudar você a transportar plantas como carga. Com a sua ajuda eu vou poupar muito tempo e as minhas pernas vão lhe agradecer. Eu vou buscar a minha bicicleta, assim ajudo você. E fazemos mais rápido ainda. Entendemos mais sobre o assunto? Vamos lá para a página 28 para os exercícios, ok? No número 1 está escrito o seguinte: qual a invenção que possibilitou o desenvolvimento dos meios de transporte? Então, lembra que eu falei dos nômades? Que eles tinham que se locomover de um lado para o outro, né? De um ambiente para o outro. O que eles inventaram para facilitar essa locomoção? Vocês vão escrever aí no número 1. No número 2, através de qual meio de comunicação os outros começaram a se desenvolver? Lembra que eu falei que a gente se comunicava, né? Antigamente, há muitos anos atrás, as pessoas se comunicavam através disso foi desenvolvendo outros meios de comunicação. Então, vocês vão escrever aí qual é esse meio de comunicação, ok? Número 3, cite 2 meios de transporte que você costuma utilizar. Então, vocês vão escrever aí 2 meios de transporte que você normalmente usa. Existem vários, né? Trem, ônibus, carro, moto. Existem um montão. Vocês vão escrever apenas 2 que vocês normalmente usam. Show? Número 4.
Qual a importância dos meios de transporte em seu cotidiano? Qual a importância? São respostas pessoais essas, ok? Número 3 e número 4. Qual a importância desse meio de transporte no seu dia a dia? O que ele te ajuda? Vocês vão escrever no número 4, ok? Número 5. Por que os meios de comunicação são importantes para a conexão do mundo? Na sua opinião, por que os meios de comunicação são importantes na conexão do mundo? O que ele ajuda? Quais os benefícios que ele nos traz? Sabemos que os meios de comunicação, eles trazem informações e levam informações. Eles nos trazem informações e também podemos passar informações através deles, não é mesmo? Televisão, rádio, telefone, celulares, jornais, revista, todos esses meios de comunicação. Então vocês vão escrever aí qual a importância dessa conexão para o mundo, ok? Agora vamos lá, número 6. Explique com suas palavras, é uma resposta pessoal, você vai escrever com suas palavras o que você acha, seu ponto de vista. A relação entre o desenvolvimento dos meios de transporte e dos meios de comunicação. Qual é essa relação? O que eles têm em comum? Os meios de transporte e os meios de comunicação. Qual é a relação entre eles? Vocês vão escrever aí com suas palavras, tá bom? Muito bem, então. Já que falamos sobre os meios de comunicação e meios de transporte, vamos deixar ele um pouquinho de lado, vamos puxar só mais um pouco os meios de comunicação, porque no tema Todo Mundo se Comunica, lá na página 31 do livro de vocês, vamos abordar também sobre os meios de comunicação, porque todo mundo se comunica, meios de comunicação, eles são bem relacionados, ok? Então vamos lá para a página 31, acompanhar a leitura atenciosamente, e todas as partes que estiverem grifadas aqui no meu livro, vocês devem grifar no de vocês também, como havia feito no meio de comunicação e meio de transporte também, ok? Então, vem comigo. Todo mundo se comunica. Na aula passada, analisamos o surgimento da comunicação entre os seres humanos e começamos a compreender a sua importância. Contudo, não detalhamos quais são os meios de comunicação e algumas diferenças fundamentais entre eles. Nesta aula, vamos verificar os meios de comunicação que mais utilizamos em nosso cotidiano, destacando a importância do surgimento da imprensa. A comunicação em nosso cotidiano. Quando falamos, perguntamos ou explicamos alguma coisa para alguém, estamos nos comunicando. Portanto, podemos entender comunicação como troca de informação de qualquer gênero, seja simbólico, escrito ou não. Ao compreender a comunicação dessa maneira, podemos perceber que estávamos nos comunicando a todo momento com outras pessoas e com o mundo, seja através de palavras faladas ou escritas, ou até mesmo gestos. Assim, a comunicação é uma das características mais importantes da convivência entre os seres humanos. Mas essa comunicação pode ser feita de diferentes maneiras e por diferentes meios. Por exemplo, quando duas pessoas estão conversando presencialmente através de mensagens de celular, por e-mail, bilhetes, cartas, entre outros meios, elas estão fazendo uma comunicação individual. Isso quer dizer que é uma comunicação restrita a um pequeno grupo de pessoas. Oi, eu sou União. Oi, eu sou Zero. A fala é mais importante meio comunicação. O e-mail, atualmente, é um dos meios de comunicação mais utilizados na comunicação individual. Os celulares são meios de comunicação de grande importância atual, possibilitando a comunicação individual e coletiva. Por outro lado, os meios de comunicação como jornais, rádios, televisões e internet são meios de comunicação que buscam alcançar muitas pessoas, portanto, eles promovem uma comunicação coletiva, levando informações e criando espaços para a comunicação de médios e grandes grupos de pessoas. Jornal, rádio, televisão e internet. Uma característica em comum dos meios de comunicação coletiva é a propagação de notícias e informações. É muito importante buscarmos nos informarmos por meios de comunicação confiáveis e, sempre que possível, verificar as fontes das notícias, sobretudo da internet. A invenção da imprensa. Antigamente, os livros eram escritos à mão, ou seja, com papel e tinta, como uma pessoa escrevia um único exemplar de um livro. Contudo, alguns desses livros poderiam conter importantes ensinamentos e, para atender à demanda, eles poderiam ser escritos por várias vezes.
Geralmente, não era o autor que fazia a transcrição do original, mas os copiadores. Por essa razão, no passado, era muito comum só existir um único exemplar de livro, já que cada inscrição era um processo muito demorado. E isso tudo mudou quando, por volta de 1450, John Gutenberg inventou a imprensa móvel, que eram pequenos carimbos com as letras e eram pressionados todos de uma vez em um papel, copiando a letra para o papel. Com essa tecnologia, a cópia do livro e outros documentos se tornou muito mais rápido e facilitou a propagação de informações para a população. Nesse sentido, percebeu-se que as pessoas tinham um grande interesse pelos acontecimentos da região onde moravam e dos países. Assim, se formaram os grandes jornais e, a partir deles, muitos outros meios de comunicação coletiva. Atualmente, os jornais não são impressos, mas também estão presentes através dos rádios, televisões e internet. Estamos sempre nos comunicando e essa comunicação acontece de várias formas ao mesmo tempo. Por exemplo, estamos vendo televisão e ao mesmo tempo trocando mensagens com nossos amigos. Então, como já falamos na aula anterior, os meios de comunicação eles foram evoluindo com o passar do tempo. Porque antigamente era só através da fala, das escritas. Hoje em dia existem vários recursos que facilitam a nossa comunicação. E os meios de comunicação eles facilitam também não só a comunicação, mas as trocas de informações. Por exemplo, sabemos o que aconteceu lá na China, lá nos Estados Unidos, lá na Inglaterra, na Europa, enfim, em todos os continentes, através dos meios de comunicações. As informações elas são obtidas de lá, trazidas até aqui, não é mesmo? Através dos meios de comunicação, que hoje em dia facilita muito a nossa vida. Os meios de comunicação que promovem uma comunicação individual é quando, por exemplo, eu ligo para você. Eu ligo para você e estou conversando somente com você. Individual, meu e seu, né? Agora, se caso eu for falar com mais de uma pessoa, se conversar eu, você, mais 3 amigos, ou então mais 2 ou um amigo, vai ser um meio de comunicação, uma comunicação coletiva. Individual é quando conversam 2 pessoas apenas, coletiva é quando conversam um grupo de pessoas, não é mesmo? E, por exemplo, os meios de comunicação individuais, telefone, ou eu conversando com você pessoalmente, a troca de e-mail, coletivos, rádio, televisão, jornal, quando transmitem uma informação não só para uma pessoa, mas sim para um monte de pessoas, não é mesmo? E invenções das imprensas. Então, pessoal, há muitos anos atrás, quando íamos, por exemplo, esse livro aqui de vocês, se fôssemos escrever um livro, né, como esse de vocês, eu ia escrevê-lo, porém, eu não ia fazer réplicas, né? Ia fazer cópia desse livro. Não ia fazer cópias. Eu ia fazer apenas esse e outras pessoas que chamavam copiadores iam escrever, né, todo esse livro para passar informações que tem nele para outras pessoas e não apenas para uma só. Porém, isso é muito trabalhoso. Imagina, eu escrever esse livro e outras pessoas escrever também. Pode ser que passe alguma coisa errada, não é mesmo? Enfim, muita dor de cabeça. Por isso, Gutenberg criou um carimbo, né, que facilitou a vida de todas as pessoas. Ele pegava a folha, né, que eu escrevi, fazia um carimbo e carimbava em outras folhas. Foi facilitando a vida dos copiadores, não é mesmo? Com o passar do tempo, assim como os meios de comunicação, os meios de transporte, isso foi cada vez melhorando, facilitando cada vez mais. Então, as imprensas, elas foram evoluindo. Hoje em dia existem vários tipos de máquinas que são capazes, né, de fazer várias e várias cópias em questão de minutos, segundos talvez, não é mesmo? Então eu posso chegar lá, digitar o meu trabalho e fazer várias cópias dele sem ao menos me cansar, porque esse trabalho é da máquina e a máquina é tão inteligente que ela faz em questão de minutos ou segundos, não é mesmo? Já que entendemos mais sobre o assunto, vamos lá nos exercícios na página 34. No número 1 está escrito o seguinte: marque a opção em que a imagem representa um meio de comunicação coletivo.
Ou seja, o meio de comunicação coletivo é o que transmite informações não só para uma pessoa, mas para um monte de pessoas. Então vocês vão marcar um X no meio de comunicação coletivo, ok? Marquem aí. No número 2, vocês vão citar 2 meios de comunicação que você utiliza com frequência. Quais são os 2 meios de comunicação que você utiliza no dia a dia, com mais frequência? Vocês vão citar aí, tá bom? Rádio, televisão, jornal, revista, celular. Vocês vão escrever aí 2. Show? Número 3. Por que é importante nos informar através dos meios de comunicação confiáveis? Então, algumas coisas na televisão, algumas coisas na internet, principalmente, são fake news, como dizem, não é mesmo? Que são informações falsas. Por isso, muitas das vezes, né, precisamos, ou todas as vezes, precisamos nos informar da fonte que está nos passando aquela informação, porque pode ser que ela seja falsa, não é mesmo? Então, vocês vão dizer com suas palavras o porquê que devemos nos informar através dos meios de comunicação, confiáveis. Por que devemos ver se é confiável ou não, ok? No número 4, vocês vão dizer qual é a importância da invenção de Gutenberg para os meios de comunicação. Qual foi a importância da invenção, né, que ele inventou, lembra, dos carimbos? Qual foi essa importância para os meios de comunicação? Através dessa invenção dele, o que foi evoluindo? Vocês vão escrever aí no número 4. Número 5, número 5, explique a diferença entre os meios de comunicações individuais e os meios de comunicações coletivos. Eu expliquei qual a diferença, porque ele passa informação apenas para uma pessoa e o outro passa informações para várias pessoas, não é mesmo? Então vocês vão me dizer qual é a diferença entre um e a diferença entre outro, os individuais e os coletivos. Joinha? Muito bem. Número 6. Observe o caça-palavra abaixo e procure as seguintes palavras relacionadas aos meios de comunicação. Então vamos lá. Vocês vão procurar no caça-palavra abaixo jornal, televisão, rádio, carta, celular, internet. São meios de comunicação. Existem 6. Vocês vão procurar no caça-palavras. Vocês podem pintar, circular, o que vocês preferirem. Joinha? Meus amores, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Não se esqueçam de mandar foto, porque vale como presença e é muito importante, ok? Então é isso. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.